Vamos lá, galerinha! Física C é aquela física um pouco mais perigosa, porque é uma física que muitos de vocês não tiveram contato nenhum. E por isso fica um pouco mais complicada, é também bastante abstrata, né, essa física. Vou fazer uma revisão, já que faz algum tempo que a gente não trabalha com ela, para a gente continuar do ponto que é o volume 4 aí, aula 10. Receptor elétrico. Claro, o cara tem que entender um pouquinho de gerador elétrico, né? A aula anterior. Se bem que antes de mais nada, V igual a R vezes I, a fórmula sagrada dos circuitos elétricos. DDP, voltagem, tensão, diferença de potencial, resistência elétrica, intensidade de corrente elétrica. Tem resistência igual a ρ vezes L sobre A. A pessoa costuma chamar de rola essa fórmula. Não sei porquê. Certo? Né? Mal educado pra caramba, mas né? Não é muito meu estilo, né? Mas, sei lá, às vezes vale a pena pra lembrar, né? Rola, interessante. Galerinha, essa fórmula é conhecida como segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é aquela que diz que a resistência elétrica de um resistor ôhmico é constante, ou seja, a voltagem é diretamente proporcional à corrente. Só que mais recentemente nós começamos a estudar geradores elétricos e nós vimos que os geradores dentro de si eles apresentam uma certa resistência interna, fica dentro dele, né? Então é a resistência interna. Enquanto tem também um dispositivo que gera voltagem, a gente chama esse dispositivo de força eletromotriz. O que difere, galera, um gerador de um receptor elétrico é, na verdade, em que sentido a corrente o atravessa. Por exemplo, olha, é o mesmo desenho, olha que perigo. É exatamente o mesmo desenho. E aí a pergunta é, para onde esse cara empurra a corrente elétrica? Para onde esse sujeito empurra a corrente elétrica? Para a direita ou para a esquerda do dispositivo? Sentido real? Quando a gente fala corrente elétrica é sempre o convencional. Do polo... Lembram? É bem fácil a ideia, galera. Vê o Polo... grandão, pequenininho, pensa um pouquinho. Polo negativo para positivo. Para a direita, um já foi para a direita. Tem que assumir, tem que pensar e tentar para ver se tu vai acertar. Para a direita. Beleza? Então vamos lá. O grandão é mais, o pequenininho é menos. Larga uma bolinha positiva. Para garantir, larga dos dois lados. Os opostos, essa bolinha positiva vai querer ir para o negativo, é para lá. E os iguais? Parabéns, galerinha. Vai para a direita a corrente elétrica. Beleza, galera? Então, ó, força eletromotriz é o que gera a voltagem. R é a resistência interna. Quantos volts vai sobrar de um polo para o outro? Vai sobrar o que é gerado menos o que é perdido. Como é que se calcula uma perda de tensão? R vezes I. Nesse caso, Rzinho vezes I. Equação do gerador. Equação do gerador. Como o I, que é mesmo, galera? O I. Ah, o E. O que é o E, galera? Muitíssimo obrigado. Força eletromotriz. Isso aí é aquela letra grega lá? Que é o Epson. Técnica. Teoricamente teria mais uma figurinha aí. Mas acho que os gregos não vão se importar. Então tá bom. Show de bola. Se eu for fazer o gráfico dessa equação, é um gráfico que é uma reta, porque é uma equação de primeiro grau, e é decrescente. Então, voltagem corrente. Aqui quem é mesmo? É a própria força eletromotriz. Afinal, quando o I é zero, se tu bota zero no I, sobra V igual a E. É a própria força eletromotriz. E ali? Da curto, ou seja, é a corrente de curto circuito, ICC. Como é que eu determino a corrente de curto circuito? Parabéns, garoto, tá muito bem. A voltagem é zero. É só olhar no gráfico, na verdade, ali, ó. Ufa, a voltagem é zero. Bota zero e isola o I. Menos passa para lá, mais, tá multiplicando, passa dividindo. O ICC é toda a força eletromotriz do dispositivo aplicada na própria resistência interna. Corrente de curto-circuito. Uma revisãozinha. Eu fui até um pouco além, né? A gente estudou as potências. Tem a potência gerada, que é E vezes I. Como assim, professor? Potência originalmente é V vezes I, lembra, galera? Se eu quero calcular a potência gerada, já que o que está gerando é a força eletromotriz, boto no lugar do V o E vezes I. Potência dissipada, onde é que é? Não é na resistência interna que ocorre o efeito
Efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então tem perda de energia. A energia dissipada a gente calcula ali, ó. Joga essa fórmula dentro dessa, fica como? Bota no lugar do VR vezes I. R vezes I ao quadrado. Só que no lugar do Rzão eu boto Rzinho, potência dissipada. E tem a potência útil. O que é a potência útil? É a que realmente é jogada para o circuito, né? É o V vezes I mesmo. É o V vezes I, onde o V é a voltagem nos... Como é o nome dessa região? Os polos do gerador. Muito obrigado. É gerada, né? Dissipada. Como é que é? Gerada, né? Dissipada. Isso, podemos dizer também que a potência útil é a gerada menos a dissipada. Parabéns, garoto. Perfeito o raciocínio. Então fizemos uma revisãozinha. Só que agora, cara, olha só que nós vamos estudar. Receptor elétrico. A função é totalmente diferente, né? Um gerava energia para disponibilizar para alguém, o outro não, vai absorver energia e transformar a energia elétrica em outro tipo de energia. Por exemplo, um motor elétrico como o do ventilador, certo? Ou do liquidificador, ou qualquer motor da tua casa, ele pega a energia elétrica e transforma em movimento, não é isso? Só que será que ele aproveita toda a energia? Não, né? Ele faz barulho, não faz? Então já perdeu um pouco de energia elétrica para energia sonora. Esquenta? Sim. Dá uma esquentadinha, então perdeu uma parte da energia para a energia térmica. Vamos entender melhor isso então. O receptor elétrico, o motor, é feito de fio. E fio, apesar de ter baixa resistência, quando é muito, gera uma certa resistência. Continua existindo a famosa resistência interna. Só que esse cara gera energia? Não, não é um gerador, ele aproveita a energia. Então não é força eletromotriz, é força contra-eletromotriz. É, né? É uma força contrária ao elétron, né? Digamos assim. Força contra-eletromotriz. E a gente representa com um I, um Ezinho, um Epsilon com um risquinho em cima. Então não mudou muita coisa até agora. Força contra-eletromotriz. Nome bonito, hein? Força contra-eletromotriz. Então, tu deves concordar comigo que quando a corrente elétrica vai atravessar esse sujeito, deve ir contra esse cara aqui. Para ele, para onde é que a corrente iria? Por ele, iria para a direita, não é isso? Mas esse cara não está entregando energia, está absorvendo, então agora é no sentido oposto. Então tu só consegue identificar um gerador ou um receptor se tu desenhar a corrente em cima dele. Se for a favor dessa DDP, ele é um gerador. Se for contrária a essa DDP, é um receptor. O que é DDP mesmo? DDP o que é? Diferença de potencial. Na prática, no dia a dia, o que é DDP? Volts. É a tomada, 220 volts. Aquilo que é DDP. Certo? Galera, então olha só. Quando a corrente elétrica vai atravessar o gerador, uma parte da voltagem é perdida para fazer o motor girar, por exemplo. 220 volts, 200 usou para girar o motor. E os outros 20 volts está perdendo na própria resistência interna. E aí eu pergunto, qual é a voltagem total então nesse receptor? A voltagem nos polos. É a voltagem perdida e aproveitada pela força contra-eletromotriz, útil, mais a força perdida, a voltagem perdida pela resistência. Como é que calcula mesmo? R vezes I. Olha só. Mudou muita coisa, gente? Não. Por isso que é perigoso, né? No vestibular ele não vai escrever equação do gerador, equação do receptor. Não vai escrever isso para ti. Equação do receptor. Tu é que vai ter que lembrar que o gerador gera, mas perde uma parte dentro de si. E o receptor não, ele consome energia útil e consome energia inútil também, infelizmente. Vou fazer uma colocaçãozinha, manda. Galera, agora uma coisa que os caras no curso do ano passado, não desse ano, mas no curso do ano passado falaram e que realmente é fato, uma coisa chamada tempo de contato com a matéria. Quando tu não passa um certo tempo em contato com a matéria, tu simplesmente não vai lembrar das letras, não vai lembrar de absolutamente nada, talvez, do que aconteceu no passado. Mesmo que as aulas tenham sido dadas todas bonitinhas. É que se tu não faz a tua parte em casa na tarefa, não tem mágica. Eu não sou mágico. Então assim, ó, se após as aulas tu não fez a tarefa mínima, a mínima, não bota a culpa em mim, por favor. Eu sou um cara do bem, cara, eu sou um trabalhador. Assume essa, cara, porque é contigo, não é comigo. Tá bom? É real. Outra.
nesse curso desse ano, né, e a mulher falava, do ano passado, a doutora, a mestre, aliás, falava o seguinte, Otávio, eu tenho que ter tempo de contato. Se a gurizada depois em casa não trabalha, se tu não volta algumas vezes para fazer revisão, né, como a gente tentou fazer agora, mas tu vê, tem outras coisas, tem associação de resistores também que vai acabar mexendo nessa matéria, né? Se a gente não sabe aquilo lá, porque não passou tempo suficiente de contato com a matéria, não tem como aprender, tá? Infelizmente. Outra coisa que aí o cara falou nesse ano que me deixou bem impressionado, te falei dos clones, né? Isso eu já te comentei, né? Da gurizada que consegue copiar os professores, que é entre 15% e 20% dos alunos, 65% não consegue, meia bomba, e 5% os excluídos. Te falei sobre isso? Um brasileiro, cara, um doutor, fez uma pesquisa mundial, nível mundial, no mundo inteiro ele fez essa pesquisa, com milhares de alunos. Ele pesquisou o desempenho dos alunos em vários lugares do mundo. E não tem. Entre 15% e 25% dos alunos, o pesquisador chama de clones. São a galera que consegue copiar o professor. Que vai lá, entende e faz igual e imita o professor e se dá bem. Vai lá, tira 9, 8, 10. Tem 65% da turma que vai e não vai. Copia uma parte, mas não... Copiar, que eu quero dizer, não é copiar, tá, gente? É entender, é aproveitar a explicação, certo? E aí, então, tem 65% que acaba vai e não vai e tal. Ele até dá um nome, não sei qual é o nome que ele dá para essa classe de aluno. E tem 5% de aluno que são os excluídos. Mas não excluído porque o professor exclui. É porque o cara aplica o foda-se. Ele fala, não, vou aprender, lá. Tá ali dormindo, viajando sempre nas aulas. E tu vê, independentemente do país e do professor. É sempre assim, tem uns 15, 20% que é os clones, ele chama de clone. Aí os 65% que é a meia bomba, que tira 7, depois tira 6,5, e depois tira um 7,5 para recuperar, vai não vai. E os 5% que aplicam foda-se e não querem saber de nada. Mas eu acredito que é tu que decide quem tu vai ser, cara. Não é que tu nasceu clone, né? Não. Eu lembro que até uma certa ponto da minha vida eu não era clone. Aí uma hora eu decidi, caramba, eu quero ser bom, eu quero ter um pouquinho de dinheiro. Né? E tu vê, cara, apesar de estudar eu não consegui grandes coisas. Eu queria que tu percebesse que se tu não for melhor que eu, vai dar merda. Não pode ser pior que eu, cara. Não pode, tu tem que ser melhor que eu. E isso só vai acontecer se tu desligar a merda do computador e ficar 1, 2 horas. Agora já estamos chegando no metade do ano, não vai dar mais só 1 hora por dia para recuperar. Vai ter que ser umas 2 horas por dia fora da sala de aula. E não é fazendo trabalhinho, é fazendo exercício daquela aula de hoje. Aula de hoje, puf. Aula de hoje, puf. Todo dia. Ainda dá tempo. Mas estamos no limite. Se vocês não começarem a fazer isso, vocês sabem quem é que vai passar no vestibular. Certo? São bem poucos. Tá? Beleza? E não estou falando da universidade paga. Aquela ali qualquer um passa. Qualquer cabeça de paga ele passa. Infelizmente é assim. Na paga, qualquer um passa. Basta ter um canudo, não precisa nem fazer vestibular. Basta ter o diploma e bater lá. Vai um cara, oh, querido, e vai te matricular. Não precisa nem fazer vestibular. Não gasta dinheiro com vestibular particular, a não ser que seja um curso extremamente competitivo, que é raro. Tá? Porque o cara entra de light. Só aqui meu currículo tá aqui. Ah, beleza, vem fazer faculdade com a gente. E o pior, eles deixam tu passar sem tu saber merda nenhuma. E tu pagando. Daqui a pouco tá com canudo e não sabe nem acertar barata correndo pela casa com canudo. Não faz nada com canudo. Então cuidado, gente. Eles vão querer roubar o teu dinheiro. E muitos aí eu percebo que vão querer ser enganados. A família vai ficar feliz. Ah, meu filho se formou. E o filho não sabe fazer merda nenhuma. Vai querer mercado de trabalho e vai ser chutado no mercado de trabalho. Cuidado. Eu amo vocês. É por isso que eu tô falando isso. Deem uma estudadinha, galera. Volta no volume 1 se for preciso. Volta a fazer física C, um exercício ou outro. Vem pro apoio. Certo? O apoio geralmente tem 1, 2 alunos fazendo muita pergunta. Um dia tá todo mundo aí revisando desde o volume 1. Vamos, galerinha, vamos que dá! Ó, vou te mostrar que esse receptor não é de nada, hein? Vou fazer exercício já e te mostrar que não é de nada. Esse gráfico é de que tipo? Quase o mesmo do outro. É equação de que grau, galerinha? Equação de primeiro grau, o gráfico é o quê? É uma reta, só não é um conceito difícil que eu estou te pedindo, é um conceito óbvio que eu estou te pedindo. E é crescente ou decrescente? Uou! Tá ali, ó. Adivinha quem é esse cara aqui? É a força contra a eletromotriz. Quando tu usa um receptor elétrico, ele já começa consumindo uma voltagem mínima, que é a força contra a eletromotriz. Mas vai ter que ter corrente passando por ele. Então, uma parte da voltagem, né, acaba sendo perdida devido à resistência elétrica. Porém, nos motores elétricos atuais, tu aproveita 90% da energia, que é incrível. 90%. E nos motores de combustão interna, vocês lembram qual é o rendimento? Do ano passado, estudo dos gases? Termodinâmica?
É, uns 30, 40% no máximo, cara. Por isso que os carros todos serão elétricos muito em breve.